Senhores, é um momento de extrema felicidade hoje. É a nossa pré-abertura da nossa 6ª Mostra Científica do Colégio Divina Providência. E hoje nós temos uma proposta diferente aqui na escola para essa pré-abertura. Hoje essa pré-abertura será aos pais, aos convidados, aos nossos alunos da EJA, que geralmente não participam muito das nossas atividades, porque muitos trabalham, muitos não têm tempo de vir durante o dia. Mas aí, assim, para dar as boas-vindas oficiais a todos vocês hoje, eu gostaria de convidar a professora Alcelina de Oliveira, a diretora da escola, ao passo que convido também o professor Jean Dantas, que é o representante aqui da Secretaria de Estado de Educação aqui no município, para se fazer presente aqui na frente, professor Jean, para que possa dar as boas-vindas ao povo também nesse evento de hoje. Como eu sou badeco, né, já vou passar logo a palavra aqui ao professor Jean, aqui representando aqui a Secretaria de Estado de Educação nesse município. Então, pessoal, boa noite. Quero aqui agradecer a presença de todos, dizer muito obrigado por vocês estarem aqui, ter atendido, né, o nosso convite. Quero aqui agradecer a todos os pais, né, que essa abertura a gente ia fazer especialmente para os pais dos nossos alunos. Eu quero dizer assim, muito obrigado pela presença de vocês, aos alunos da EJA, aos professores e os nossos alunos, né, do ensino médio e ensino fundamental que estão presentes. Muito obrigado por estarem aqui. Também quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer que sem Ele nós não estaríamos aqui mais uma vez reunidos. Essa, como o professor Jocílio falou, é uma pré-abertura, né, da nossa 6ª Mostra Científica. Amanhã a gente vai fazer uma abertura oficial da Mostra Científica. A gente também já convida e conta com a presença de vocês aqui nesse mesmo horário, às 19 horas. E mais, vamos aí assistir a apresentação, né, que nós vamos fazer uma apresentação do júri simulado, né, representado pelos nossos alunos do 2º e 3º ano do ensino médio. E eu desejo aqui sucesso para todos. E passo aqui a palavra para o professor Jean. Oi. Boa noite a todos, né, nesse evento tão importante para a escola, 6ª Mostra, né, Científica. Deixar vocês, na verdade, nesse momento tão importante que a escola dedica a fazer essa mostra. Eu já parabenizar os Osiris, né, que está à frente juntamente com a equipe de gestão, a professora Alcelina, a professora Fátima, a professora também Márcia, né, que é do ensino médio. E dizer a vocês sucesso nesse apresentado desses 3 dias que acontecerão hoje, amanhã e sexta-feira. Digo vocês aproveitem, né, onde tem aprendizagem, onde vê, na verdade, os alunos, a dedicação deles e a aprendizagem deles colocando em prática nesses eventos. Então, assim, aproveite, seja bem-vindo, o convite está aberto para vocês esses 3 dias aí, amanhã novamente e sexta-feira. Então, assim, sucesso para a equipe, desejo todo sucesso, certo, vai dar tudo certo. E só tenho a dizer que estou de parabéns para essa iniciativa, né, que tem levantado a todos os anos, colocando em prática o que os alunos têm feito, mostrando que os alunos são capazes de fazer muito mais além do que eles pensam que podem fazer, né? Parabéns, muito obrigado. Okay. Como nós falamos, hoje é a pré-abertura da 6ª edição da Mostra Científica Divina Providência. Nós iniciamos aqui há 6 anos atrás, na verdade tem 6 mais 8, porque tivemos aí 2 anos de pandemia. Uma feira importante aqui no colégio, que nós temos, inclusive, representantes aqui das primeiras edições, né? O professor Jorge Nilson, que está aqui, o professor Edilúcio, que é o coordenador aqui da EJA, que foram os pioneiros, junto com a professora Amanda, criando aqui a FitBio, que era uma exposição de trabalhos na área de física,
química e biologia. No segundo ano, nós criamos a Feira Mática, que era justamente a junção da matemática com as demais áreas das ciências da natureza. E começamos a transformar isso não mais em FIC-Bio ou Feira Mática, mas sim em mostra científica. E é mostra científica para nós provarmos que somos capazes de desenvolver trabalhos com qualidade acadêmica, de desenvolver trabalhos que instituições a nível federal, instituições a nível privado conseguem fazer, conseguem demonstrar para a sua comunidade. E nós, esse ano, nós estamos trazendo para um terceiro dia esse evento, que é justamente para mostrarmos para as nossas famílias, para as pessoas que convivem com nós, os trabalhos que nós desenvolvemos. Porque cada pai aqui, cada pessoa que convive com um aluno, às vezes só é chamado na escola para ouvir reclamação ou para resolver algum pepino, não é isso? E muitas vezes fica difícil você receber um convite para ver coisa boa que seu filho está fazendo, para ver coisas boas que o seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada esteja construindo na escola. E hoje, essa é uma das primeiras oportunidades que nós esperamos que tenhamos várias, que em vários momentos, nós como família, nós como comunidade, possamos estar aqui dentro da escola, vendo o que de bom nós temos, vendo o que de bom nossos filhos estejam produzindo aqui. E hoje, em específico, nós temos um trabalho que às vezes assim, nós falamos, mas história, geografia, outras áreas, nós podemos fazer trabalhos diferentes. A área da matemática tem que ser só quadro, a área de matemática tem que ser só conta. Não. Hoje nós vamos provar que a área de matemática também pode ser trabalhada de formas diferentes. E nós primamos por colocar em um sistema de júri simulado, de um julgamento jurídico, a matemática no banco dos réus. E escolhemos uma área específica da matemática para colocar no banco dos réus. Nós escolhemos a álgebra, aquela área da matemática que envolve justamente os números e as letras. Quando a gente fala quem foi que juntou essa história de misturar letra com número. E vocês vão conhecer um dos três caras aqui responsáveis por isso. Então nós trouxemos os três principais matemáticos que fizeram essa algazarra aí na matemática para ser julgado hoje. Já parabéns aos pais que estão presentes, parabéns aos familiares que estão presentes, parabéns aos convidados que aqui estão presentes. Vocês sempre são bem-vindos a essa escola. O corpo de professores, com a gestão, a comunidade Divina Providência estará sempre aqui para recebê-los de braços abertos. Sem mais delongas, eu convido os meus narradores para dar início ao show, avisando que eu não quero nada menos do que um verdadeiro show. Com vocês. Pesadelo na vida estudantil de cada pessoa. Não é verdade? Mais enfáticos são os comentários quando na resolução de uma situação matemática as pessoas devem se ater, manipular coeficientes numéricos e variáveis em formato de letras alfabéticas, o que automaticamente já são não sons. Por que tivemos desenvolvido letras com números só em matemática ou no mesmo? Ora, alguém já se perguntou o porquê, pelo amor de Dadá? Alguém em sã consciência pode imaginar isso? Eu sou suspeito em dizer qualquer situação a respeito. Para mim já é preguiça. Se descesse a ripa, eu duvido se reclamaria. Falei, não vou mentir. Mas é justamente para isso que estamos aqui hoje, para fazer os passos
aula, como vocês acham? O bom seria se julgássemos os responsáveis. Só não pode ser um julgamento político, senão já viu, né? A conta vai ficar mais cara para os estudantes. Vai ter letras e heróis. Hoje, então, vamos falar do júri simulado, o mais sério dos processos políticos no Brasil. No Brasil, o júri é o tribunal em que cidadãos previamente alistados decidem em sã consciência e sobre julgamento a culpabilidade ou não dos acusados, acerca de crimes dolosos contra a vida. E aqui, como já devem ter percebido, estaremos julgando a álgebra de forma simulada e bem-humorada. Vamos ao julgamento, então. A matemática por meio da álgebra do banco dos réus. Números e letras na matemática é legal? É assim convido o meritíssimo Jameson Juan, promotoria e defensoria, para presidir a esse tribunal de júri. Já vou adiantando, que não sei de nada, né? Boa noite a todos, senhores, senhoras, professores, visitantes e colegas. Invocando a proteção de Deus, daremos início, neste momento, à instalação do Tribunal de Júri da comarca da Escola Divina Providência, que julgará hoje a álgebra matemática. Convoco, neste momento, todos os cidadãos e cidadãs que foram devidamente intimados para a devida composição do corpo de júri dessa instituição. Senhora escrivã e oficial, faço chamada dos jurados. Convoco neste momento a se fazer presente, conforme intimados, à devida composição do corpo do júri. Senhora Kenji Vitória, senhora Aikele Alves, senhora Valéria Lima, senhora Emily Carvalho, senhor Juan Vieira, senhor Jonathan Melo, senhora Deuslene Ramalho, senhora Raíssa Maria, senhora Lavínia Beatriz, senhora Délia Aparecida, senhor Cauã Matias, senhora Cátia Silva, senhora Nadine Lima, senhora Aimee de Souza e senhora Alana Maria. Informo a Vossa Senhoria, aqui presente por livre, democrática pressão, os retirados de vocês que não sorteados concorrerão por que virá desse julgamento. Não aceite não para ver. Excelentíssimo promotor, defensor, passaremos a definir o corpo de jurados. Informa os novos corpos de acusação e de defesa que durante o processo da seleção dos jurados, vossas senhorias poderão rejeitar ou não, na quantidade que não ultrapasse 50% do total do presente. Senhora Rainha de Souza, excelentíssimo, alguma contestação? Não, Senhora, por favor, permaneça. Senhora Alana Maria, excelentíssimo, alguma contestação? Não, verifique. A senhora, por favor, permaneça. Senhora Nadine Lima, excelentíssimo, alguma contestação? Sim, Benedito. A senhora está dispensada. Senhora Cátia Silva, excelentíssimo, alguma contestação? Sim, verifique. A senhora está dispensada. Senhor Cauã Matias, excelentíssimo, alguma contestação? Sim, Benedito. O senhor está dispensado. Senhora Lavínia Beatriz, excelentíssimo, alguma contestação? Sim, verifique. A senhora está dispensada. Senhora Demi Aparecida, excelentíssimo, alguma contestação? Não, Benedito. A senhora, por favor, permaneça. Senhora Raíssa
Larissa Maria, excelentíssimo, alguma contestação? Sim, meritíssimo. A senhora está dispensada. Senhora Deusilene Ramalho, excelentíssimo, alguma contestação? Sim, meritíssimo. A senhora está dispensada. Senhor Jonathan Mello, excelentíssimo, alguma contestação? Não, meritíssimo. O senhor, por favor, permaneça. Senhora Emily Carvalho, excelentíssimo, alguma contestação? Não, meritíssimo. A senhora, por favor, permaneça. Senhor Juan, excelentíssimo, alguma contestação? Não, meritíssimo. O senhor, por favor, permaneça. Senhora Valéria Lima, excelentíssimo, alguma contestação? Sim, meritíssimo. A senhora está dispensada. Senhora Raquel Alves, excelentíssimo, alguma contestação? Sim, meritíssimo. A senhora também está dispensada. Senhora Jennifer Vitória, excelentíssimo, alguma contestação? Não, meritíssimo. A senhora, por favor, permaneça. Quero, por favor, tomar os seus assentos e oriento que a partir de agora estará permanecer em silêncio, incomunicável, sobre pena de ficar reprovado na disciplina do professor Jocito. Querem pena maior que essa? Excelentíssimo doutor, promotor Felipe Silva, a acusação será realizada somente por Vossa Excelência ou contará com auxiliares? Meritíssimo, nessa sessão teria o auxílio da doutora Juliana Marques e cabe Isla da Silva que peça autorização para que possa fazer parte desse corpo de acusação. Autorizada a composição do corpo de acusação e convoco a doutora Juliana Marques e Catrícula da Silva para o corpo de acusação. Excelentíssimo doutor Felipe Ferreira, a defesa será realizada somente por Vossa Excelência ou contará com auxiliares? Meritíssimo, nessa sessão teria o auxílio das doutoras Ana Clara Serra e Eline Vitória Santos, de um que peça autorização para fazer parte dessa tribuna. Autorizada a composição do corpo de defesa, convoco as doutoras Ana Clara Serra e Eline Vitória dos Santos para o corpo de defesa. Havendo número legal de jurados, declaro instalada e aberta a sessão do Tribunal de Júri desta comarca da Escola Divina Providência. Será submetido ao julgamento o processo que os alunos e aqueles que não conseguem compreender que a temática é essencialmente teórica e não tem nada de falcuntinhas, caracterizados aqui como vítimas móveis contra Euclides de Alexandria, Diofanto de Alexandria e François Vietard. Neste momento, eu solicito aos senhores policiais que possam apresentar os réus à frente desta autoridade judicial. Jurados, levante-se todos, por favor, para o juramento e compromisso do Conselho de Sentença. Senhores jurados, levantem o braço direito. Em nome da lei, consinto-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e o ditame da justiça. Ademais, lembre-se que vale nós e o professor Jocito está de olho. Assim que eu disser o nome dos jurados, por favor, responda. Assim prometo. Rainha de Souza. Assim prometo. Jonathan Mel. Assim prometo. Emily Aparecida. Assim prometo. Alana Maria. Assim prometo. Emily Carvalho. Assim eu prometo. Juan. Sim, eu prometo. Gente Vitória. Assim eu prometo. Podem tomar os seus assentos. Excelentíssimo membro do corpo de acusação, para essa sessão, vossas senhorias trouxeram vítimas, testemunhas de acusação? Meritíssimo juiz, quanto às vítimas, não apresentaremos fisicamente, pois compreendemos que todos os alunos e
pessoas que já participaram do banco dos jurados, júri escolar, serão representados aqui nesse julgamento. Excelentíssimo membro do Corpo de Defesa, para essa sessão, vossas senhorias trouxeram testemunhos de defesa? Meritíssimo juiz, constituiremos nessa sessão 3 testemunhas de defesa, cujas falácias sobre a álgebra e a matemática são picuinhas e desleixos de pessoas que nunca tiveram a capacidade ou a boa vontade de aprender de fato, tão pouco a responsabilidade de estudar verdadeiramente. Para iniciarmos as instruções, determina a Ilúcia Escrivã que entregue a cópia da pronúncia e do relatório do processo a cada jurado, para que dele tome ciência e facilite a sua apreciação. Senhores, iniciamos neste momento a bagaceira toda, ou a instrução do plenário, aqui no plenário do júri. Essa instrução é uma coleta de prova na presença dos senhores jurados. Senhores membros do Corpo de Acusação e de Defesa, passaremos a ouvir as testemunhas de acusação e de defesa, permeando uma peça acusatória e outra de defesa, como já estabelecido entre vossas senhorias, e exposto o desejo de ouvir a cada testemunha aqui presente. E neste momento, eu convoco a primeira testemunha. Senhora Natiele Barreto. Devidamente juramentada em dizer a verdade, pergunto-lhe identificação completa e ocupação. Meu nome é Natiele Barreto, pintora de profissão de ocupação, pinto telas, quadros decorativos e painéis artísticos. Queira, por favor, tomar o seu assento. Vossa Senhoria apresenta acusação, testemunho de acusação ou de defesa neste julgamento? Doutor, sou testemunha constituída pela promotoria e venho falar a verdade sobre a questão da álgebra. Bem, diga-nos o que tem a nos esclarecer sobre a possível responsabilidade dos réus aqui presentes na questão julgada. Meritíssimo juiz, eu passei nos estudos todos sobre os calculando problemas matemáticos. E cá para nós, eu era muito boa em matemática. Perdi horas e horas da minha vida encontrando valores para A, B, H, X e Y. E esses valores sempre mudavam, ou letras para mudar de valor. E sempre me perguntavam, eu vou utilizar isso quando na minha vida? Isso vai servir em quê para a minha vida profissional? Em nada. Doutor, os problemas de Aracor, Euclides sempre me deixavam louco. O que eu tenho a ver com o retângulo de comprimento 2x mais 2, com a largura de x mais 4, e para encontrar a situação algébrica que calcularia a área dele. Eu não quero encontrar nem esse danado, imagine a área dele. Doutor, o que eu quero saber, ou vou usar de oposto escrever sobre o número x, que é elevado ao quadrado, mais o seu dobro, subtraído por 10 daria 0. Doutor, isso não é de Deus não. Como é que x vai estar elevado ao quadrado? E como é que isso vai me ajudar a ficar quadro? Doutor, o que eu vou fazer com as demonstrações algébricas propostas por professor Aguiar? Vou demonstrar isso em uma tela como só pintar uma solução, mas vai que a solução esteja errada. Como pintora, posso afirmar que se prejudicada, perdendo tempo estudando álgebra e essas letras comuns, porque sinceramente de nada me serviu. Ou serve agora? Mais alguma informação a ser prestada? Não, senhora, isso é minha verdade, testemunhamos como acusação. Vossas senhorias estão satisfeitas ou desejam algum esclarecimento maior da testemunha? O MP está satisfeito, O Meritíssimo. Corpo de Defesa pode esclarecimento, gente. Autorizado. De todas as pessoas hipócritas que eu já vi na vida, até agora a senhora é a melhor. Vamos dizer assim. Tem uma pintora renomada na nossa região, diz que não tem nada a ver com o retângulo de 2x mais 2 com a largura de x mais 4. Sendo a sua obra mais valiosa, de tão grande que ela não cabe em um museu. Mas foi leiloada em milhões. Será que a senhora não tem nada a ver com a matemática? A senhora nos leva a pensar que daqui a pouco o professor de matemática vai entrar pelaquela porta e vai dizer: eu sou professor de matemática, mas eu não gosto de ensinar matemática, eu vou ensinar biologia. E vice-versa, de biologia só gosta de ensinar matemática. A hipocrisia é tão grande. Eu tenho uma perguntinha legal para a senhora. Aliás, o que a matemática é para a senhora?
Eu imaginei que não teria resposta. Quem é que me disse? Excelentíssimo defensor está constrangendo a testemunha. Doutor Felipe, por favor, quando o senhor pode se direcionar a palavra à testemunha, se direcione de uma forma melhor, para não constrangê-la. A senhora deseja responder? Permaneço calado. A testemunha está dispensada. Que entre a segunda testemunha. Senhora Raquel Alves. Devidamente juramentada e dizer a verdade, pergunto, identificação completa e ocupação. Sou Raquel Alves, conhecida nas mídias sociais como Miss Rede Social. Sou influencer digital, blogueira, TikTok e YouTube, com alguns milhões de seguidores. O que a senhora está pretendendo fazer? Não foi instruída que aqui deverá permanecer sem uso do seu celular? A senhora não está em momento de close não, será, Raquel? A senhora está em um julgamento. Deverá desligar o seu celular e entregá-lo imediatamente a esse pivão. Policial, por favor, recolha imediatamente o celular da testemunha. Tome seu assento, por favor. Doutor, como influenciadora, devo manter os meus seguidores informados. Não aceitarei nenhum outro ato de indisciplina, não. Caso ocorra, tomarei medidas mais severas. A senhora, após a sua tentativa de showzinho, apresenta testemunhas de defesa ou de acusação neste julgamento? Falarei em defesa dos réus. Pois bem, diga-nos o que tem a nos esclarecer sobre a possível responsabilidade dos réus aqui presentes na questão julgada. Doutor, como YouTube, deve estar sempre ligado. Deve estar sempre antenado, tá ligado, né? Eu realizo todos os dias várias e várias pesquisas de elaboração de conteúdo das minhas publicações e conheço muito sobre o DIS, o FONT e o bebê e sei muito bem da boa intenção e da maravilhosa contribuição que fizeram para a álgebra e para a matemática. Merê, cá pra nós, os boys aqui não tem culpa nenhuma. O caô é que os brothers estudantes não querem nada com nada. Eu, como YouTube, preciso todos os dias verificar dados de acesso, crescimento de seguidores, manipulação e edição de imagens e vídeos. E tudo isso somente é possível através da aula, pois o celular, o computador e o próprio são linguagens numéricas, literal. Isso é álgebra. Gente, eu nunca tive problema nas aulas de álgebra. Se bem que eu tinha altos babados pintados dos professores, que sempre rolava aquela negociação, né? Eu nunca fui besta, mas o importante a dizer aqui é que os boys da álgebra presentes, o DIS, o FANT e o bebê, são inocentes sim. E tudo isso é inveja de quem é burro. Inclusive, doutor, eu vou aproveitar o momento e ganhar vários likes. Com licença. A senhora está presa por desrespeito a esse tribunal e essa sessão. Senhores policiais, recolhe imediatamente a senhora, que na qualidade de testemunha, passará a ser acusada. Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Galerinha, sai de lá! Miss Rede Social. Todo esse babado pode falar daqui a pouco. Inclusive, o babado forte do juiz. Senhores membros do corpo de acusação e de defesa, oriento que possa direcionar melhor vossas testemunhas. Não tolerarei, em hipótese alguma, situações similares a esta. Convoco a terceira testemunha. Senhora Tainara de Andrade. Devidamente juramentada em dizer a verdade, pergunto, identificação completa e ocupação. Sou Tainara de Andrade, empresária do setor de agronegócio e também com investimentos em supermercados e frigorificos. Queira, por favor, tomar o seu assento. Vossa Senhoria, nesta sessão, estará testemunhando como acusação ou defesa? Doutor, serei testemunha de acusação. Pois bem, diga-nos o que tem a nos esclarecer sobre a possível responsabilidade dos réus aqui presentes na questão julgada. Doutor, apesar de hoje me considerar bem-sucedida, sempre fui uma mulher da luta. Desde muito cedo já estava na labuta, nas propriedades dos meus pais. Muito novinha já estava aprendendo na prática o quão o trabalho pode edificar a vida de uma pessoa. Na escola,
entre a quarta testemunha. Senhora Francisca Beatriz. Devidamente juramentada em dizer a verdade, pergunto: identificação completa e ocupação. Meu nome é Francisca Beatriz. Sou engenheira civil por profissão e especialista em AutoCAD. Software de projetos de animação de projetos em 3D. Quero, por favor, tomar o seu assento. Vossa Senhoria apresenta acusação à defesa neste julgamento? Veredito. Devido à minha atuação profissional e necessidade da álgebra, eu não poderia ser outra coisa senão testemunha de defesa. Pois bem, diga-nos o que tem a nos esclarecer sobre a possível responsabilidade dos réus aqui presentes na questão de grave. Bom, primeiramente torna-se necessário desmistificar aqui do que se trata a álgebra, para que se compreenda o que de fato ela é e por que é tão importante, e que os réus aqui presentes têm sim um trabalho que deveria ser reconhecido de alta relevância. A álgebra trata-se do ramo da matemática que testa e comprova as operações básicas e as relações entre os conjuntos numéricos. É justamente a álgebra, o ramo da matemática, que generaliza a aritmética. Isso significa que os conceitos e as operações provenientes da aritmética, como adição, subtração, divisão, multiplicação e outros, nela estudam-se questões que envolvem equações, operações, funções, polinômios e estruturas algébricas. Ora, o que seria dos cálculos e estimativas da construção civil sem álgebra? O que seria das estruturas da linguagem de programação dos softwares de projetos sem álgebra? A álgebra está presente geometricamente nos desenhos e traços da elaboração de projetos de qualquer construção. Um dos ramos dela, que chamamos de álgebra linear, é utilizado na engenharia civil direta, por exemplo, em projetos de estruturas metálicas, onde o cálculo da força entre vigas exige a solução de um sistema de equações lineares. Quanto mais complexa for essa estrutura, maior será o número de equações e variáveis envolvidas no sistema. Portanto, se esses senhores matemáticos ajudaram a construir essas soluções de engenharia, nós devemos agradecê-los em nosso falo diretamente. E digo mais, se estudar e tiver comprometimento, a álgebra não é nem um bicho-papão, e sim uma forte aliada na compreensão de cálculos. Mais alguma informação a ser prestada? Não, senhor. Essa é a minha contribuição como testemunha de defesa. Vossas Excelências estão satisfeitos ou desejam algum esclarecimento maior da testemunha? Não me fecho satisfeito, meritíssimo. O corpo de defesa está satisfeito, meritíssimo. A testemunha está dispensada. Que entre a quinta testemunha. Senhora Raíssa Franco. Devidamente juramentada em dizer a verdade, pergunto: identificação completa e ocupação. Meu nome é Raíssa Franco, sou artista, realizo apresentações culturais, faço teatro e também faço lives falando sobre a expressão artística. Quero, por favor, tomar o processo. Vossa Senhoria apresenta acusação à defesa neste julgamento? Meu testemunho será de acusação, pois não concordo com a forma que a é apresentada e como eu fui prejudicada na minha vida estudantil. Pois bem, diga-nos o que tem a nos esclarecer sobre a possível responsabilidade dos réus aqui presentes na questão do caso. Doutor, eu quando aluna sempre fui boa aluna matemática, dava umas escorregadas na tabuada, mas as continhas sempre saíam. Durante o meu ensino primário, não tive problema com nada em relação à matemática, até chegar no 8º ano, que o professor mandou somar 2x mais 2 igual a 12. Como assim? Eu lá sabia que letra podia ser somada, e nem que podia se meter na matemática. A partir daí, doutor, minha vida estudantil foi só derrota, só injustiça porque cada ano que passava, mais letra batia nas contas. O livro de matemática
esclarecimento maior da testemunha? O MP está satisfeito, meritíssimo. Defensoria está satisfeito, meritíssimo. A testemunha está dispensada. 506 a testemunha. Senhora Ariane Paz. Devidamente juramentado em dizer a verdade, pergunta: identificação completa e ocupação. Sou Ariane Paz, médica cardiologista. Queria, por favor, tomar o seu assento. Vossa Senhoria apresenta acusação ou defesa neste julgamento? Sou testemunha de defesa. Pois bem, diga-nos o que temos a esclarecer sobre a possível responsabilidade dos réus presentes na questão julgada. Meritíssimo. Como médica, tive que sentar em uma cadeira de universidade por 5 anos. Depois, mais 3 anos na minha especialização. Depois, incontáveis meses e anos nos cursos de aperfeiçoamento. Em todos esses momentos, necessitei significativamente da álgebra, seja para determinar parâmetros de batimentos cardíacos, variações da pressão e projetar situações de progressão e regressão de efeitos de medicamentos no corpo do paciente. Meritíssimo, se não fosse a álgebra, muitos dos cálculos que necessitamos fazer para o diagnóstico, prescrição de dosagem exata para cada paciente com massas corporais diferentes seria extremamente cansativo e prolongado. Através da álgebra, podemos, na minha área de atuação, realizar simulações da variação cardíaca. E como é simulação, utilizamos parâmetros desconhecidos. E para esses parâmetros, utilizamos letras e códigos numéricos, ou seja, álgebra pura na sua essência. Através da álgebra, e justamente através da álgebra, que é através de algoritmos por meio de linguagem de programação, que se desenvolveu nossos equipamentos. Equipamentos esses que salvam vidas. Por isso que afirmo que os réus aqui presentes não podem ser condenados, pois eles contribuíram diretamente para a criação da mesma, lançando os primeiros alicerces. Mais alguma informação a ser prestada? Não, essa é a minha testemunha, essa é a minha contribuição como testemunha de defesa. Vossas senhorias estão satisfeitas ou desejam um esclarecimento maior da testemunha? O MP está satisfeito, meritíssimo. O corpo de defesa está satisfeito, meritíssimo. A testemunha está dispensada. E pelo amor de Dadá, não tem mais testemunha não, né? Isso aqui está parecendo a posição de São Sebastião. Passaremos a ouvir os réus do processo. Solicito aos réus que possam apresentar com nome, origem e ocupação. Eu sou Euclides de Alexandria, grego de nascimento. Nascido há uns 300 anos antes que o rapazinho conhecido por todos como Cristo, e depois foi crucificado em retas concorrentes. Fui professor na Academia de Alexandria, matemático platônico e escritor das filosofias gregas e matemáticas geométricas. Sou considerado muitas vezes como o pai da geometria. Sou Diocanto de Alexandria por nascimento, ocorrido entre os anos 201 a 214, pois o cartão da minha vida é a data do meu nascimento. Sou matemático, filósofo, astrônomo e escritor. Carrego o peso do meu ombro por ser considerado por muitos como o pai da álgebra. Também fui o primeiro matemático a afirmar que a matemática seria muito mais reflexiva que a ciência exata. Sou François Avetard, para os incultos e vulgares, francisquino, nascido por volta de 1540, na maravilhosa França, na cidade de Luís Paris. Ah, Paris. Paris, ironicamente diferente dos cidadãos que aqui não são matemáticos. Essa área é apenas um passatempo. Sou ilustre advogado por profissão, célebre e escritor de artigos sacros e religiosos. E já vou dizendo que sou amigo próximo dos reis Carlos IX e Henrique III e Henrique IV, que inclusive já me garante o favor. Rapaz, tinha que ter um francês pelo meio. Só faltava agora aparecer um argentino ou um bolsonarista. Bolsonarista não, ele rejeita a ciência. A priori, antes de maiores indagações, como vocês se consideram neste processo? Culpados ou inocentes? Pelo princípio filosófico e matemático, sou inocente. Totalmente inocente. Totalmente inocente. Senhores réus, é verdade que deliberadamente cada um de vocês contribuíram no campo da álgebra, incluindo nessas simples em formato de letra,
distanciando da abrangência numérica? Meritíssimo, longe de ter problematizado a questão da aula, para a inclusão de letras exaustivas. Nossa contribuição deu-se pela necessidade de interpretação de problemas geométricos. Ora, se utilizássemos somente os números, os problemas seriam específicos para uma única situação. Incluindo letras que denominamos parte literal, variável ou incógnita, as situações saem meramente da questão matemática e entram na questão filosófica da compreensão do próprio conhecimento. Meritíssimo, a inclusão de letras tornou necessária, pois toda e qualquer situação cotidiana pode ser considerada interpretação matemática. Tudo é matemática. Se é racional, é matemática. Se você desconhece a informação, essa informação desconhecida é uma variável alfa ou beta, ômega ou teta. Daí podemos dizer que a matemática é muito mais filosófica que numérica. Meritíssimo, não é verdade que tenho algo ou alguma coisa quando usei a escrever alguns artigos matemáticos a pedido dos filhos da realeza. Sempre gostei de matemática e sempre a compreendi como algo que deve estimular o raciocínio lógico de interpretação e visualização das coisas que nos rodeiam. E realmente organizei muitos problemas algébricos dos termos gregos para os termos modernos e excluí alfa, ômega, teta e delta e inseri as nossas letras alfabéticas X, Y, Z, A, B, C. Se isso for crime, eu sou o culpado. Senhores réus, vocês reconhecem que as contribuições de vocês afetaram significativamente e continuam a afetar alunos nas escolas para aprender a matemática, em especial a álgebra, devido à junção de números e letras? Meritíssimo, em nome de Zeus e de todos os deuses do mundo, eu não posso reconhecer tal situação. A geometria fortaleceu as bases do conhecimento matemático, incluindo seus problemas letras, pois a essas atribuem a valores diferentes, e assim vamos trabalhar em diferentes maneiras. Portanto, André não reconheceu a afirmação. Meritíssimo, jamais reconheceria tal atitude, nem mesmo os conhecimentos platônicos permitiriam tal situação. A álgebra, na sua concepção, requer letras e algarismos. As letras vieram para ajudar, jamais problematizar a aula. Portanto, eu não reconheço minha culpa. Meritíssimo, não posso e nem devo reconhecer se os alunos não entendem agora. Porque entendiam antes. O problema não está na interpretação, mas sim na responsabilidade com os seus estudos. Senhores réus, vocês aqui negam suas responsabilidades. E poderiam nos dizer então, caso não sejam culpados, de quem será a culpa de inúmeros problemas, como a álgebra e a matemática? Meritíssimo, muito antes da minha chegada aos problemas teóricos, meu amigo Pitágoras já utilizava símbolos desconhecidos numericamente nos seus problemas retangulares e triangulares. As escolas pitagóricas sempre filosofaram matematicamente, criaram grandes pensadores e homens de extrema intelectualidade. Portanto, o aprendizado está na pessoa, não no que se é transmitido. Em poucas palavras, não aprendem porque são muito delas. Meritíssimo, eu utilizo as palavras dos Euclides e vou além do Pitágoras. Chego nos primórdios da Mesopotâmia e da Babilônia, que ali já havia indícios de problemas sem solução, ou seja, valores desconhecidos, que podem ser representados por letras que ajudam e jamais atrapalham. Meritíssimo, não há culpado, pois não reconheço culpa ou intenção de prejuízo. É que as pessoas ao longo do tempo deixaram de exercer o pensamento crítico, só dão importância ao pensamento imediatista. Não reconheço culpa em mim, nos meus partícipes ou em qualquer outro contribuinte da aula. Diante do que vocês testemunharam aqui, vocês permanecem com a consideração inicial de inocentes ou desejam mudar a alegação? Pela geometria fiel, pelos ensinamentos pitagóricos e de Tales de Mileto, eu sou inocente. Permaneço fiel no crédito que sou inocente, baseado nas doutrinas de Ptolomeu e de todos os matemáticos teóricos que o sucedeu. Continuarei firme na convicção de inocência. Não cabe culpa onde não existe consciência criminosa. Igualmente, não existe problema algébrico onde se criou soluções. Vossas Excelências estão satisfeitos ou desejam algum esclarecimento maior dos réus? Eu me peço satisfeito. A defensoria está satisfeita, Meritíssimo. Tudo bem. Passaremos agora aos debates orais da acusação e da defesa. Peço aos doutores, debatedores, que somente façam sua parte, se for concedido pelo orador do momento, ou com autorização do juiz. Com a palavra, o doutor, Vossa Excelência,
juiz, excelentíssimos membros do corpo da Defensoria Pública, aqui representado pelo Dr. Felipe Ferreira, que é meu xará, como dizem na cordialidade rotineira, nobres doutores auxiliares, que além da capacidade intelectual, Vossas Excelências suavizam o ambiente com a presença doce e carismática da figura feminina, assim como as seus auxiliares da promotoria. Caros visitantes, gestores e convidados, que hoje abrilhantam nossa sessão de júri simulado. Boa noite para vocês também. Ilustríssimos membros do corpo de sentença, nossos jurados, que nesse tribunal do júri são as peças mais importantes, pois são vocês que hoje terão a oportunidade de fazer justiça a essa situação agoniante e secular da álgebra e esse imbróglio de mais de 2.300 anos envolvendo letras e números. Quero, a priori, resumir a minha hipótese de acusação em uma palavra enfatizada triplamente: balela, 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 senhores. Nós somos os balelas aqui das testemunhas de defesa. E com certeza ouviremos os mesmos disparates do corpo de defesa, porque assim são típicos da defesa: defender o indefensável. Sem nenhuma sombra de dúvida que para se faça justiça, peço antes de mais nada a condenação sumária e irrevogável dos réus aqui presentes, por falarem descaradamente, deliberadamente balelas, no intuito de levar ao erro todos nós. Nada menos do que a condenação é necessária aqui hoje. Devemos considerá-los culpados, sim, culpados de prejudicar sistematicamente nossos alunos, culpados, sim, de prejudicar uma área reta, prática e exata como a matemática, transformando em um verdadeiro bicho-papão. Culpados, sim, por querer nos induzir a acreditar que mesmo a álgebra, estando aqui no banco dos réus, não tem interesse em selecionar inteligentes e burros. Culpados, sim, por nos impedir de compreender dignamente a matemática e a álgebra. Inclusive, senhores jurados, os réus me deixaram demais curiosa, e só me faz acreditar que durante toda a nossa vida fomos enganados, pois sempre nos foi dito que a matemática seria uma ciência exata. E o que os réus nos apresentam? Uma história de área filosófica, área do conhecimento disfuncional? Meus caros jurados, não acreditam nessas balelas que aqui foram ditas. Vocês não podem deixar ser comovidos por situações que aqui os réus colocaram, que as testemunhas de defesa confirmaram como se verdade fosse. Dizer que tudo é uma maravilha, de que tudo não passa de problemas com os alunos, de que tudo é problema de quem não quer estudar, de que os problemas existentes estão justamente no poder de compreensão e de ausência de esforço, isso é mentira. A verdade que aqui tentam esconder é que a matemática, através da álgebra, problematizou e continua a problematizar a vida de todo aluno. É problema sim, porque a álgebra veio para dificultar com a vida de todo mundo. É problema sim, porque as coisas que estão lá não condizem com a realidade. Eu não posso aqui aceitar que é natural somar x mais y, a mais b, mas sei lá mais o quê. Senhores jurados presentes a este julgamento, vamos ser sinceros, a gente soma números. Se não são números, não podem ser somados. Se não são números, não podem ser divididos, multiplicados. Se isso não é problematização, se isso não é prejudicar a vida dos estudantes, então o que será, senhores? Temos que reafirmar categoricamente que quando falamos em multiplicar, dividir ou subtrair, pensamos em números, não em letras. E o que estão tentando fazer até agora aqui é enganá-los. Testemunhas de defesa, réus e a própria defensoria tentaram ardilosamente fazer com que compreendam algo que não existe. E não podemos ser coniventes a isso. Devemos considerá-los culpados, sim. Senhores jurados, nós não podemos fazer vistas grossas diante dos fatos. A verdade é que os réus deliberadamente prejudicaram e continuam a prejudicar nossas crianças, jovens e adultos, inserindo símbolos em forma de letras nas operações verdadeiramente matemáticas. Ora, sabemos que por si só a matemática já é um verdadeiro bicho-papão, e a álgebra contribuiu significativamente para que ela se torne um verdadeiro tormento na vida dos alunos. Senhores, nós não podemos ser coniventes com essa perspectiva de compreensão filosófica matemática. Eu volto a dizer, quando você mistura letras e números e sei lá mais o que, isso deixa de ser matemática. Pode ser até uma macumba, mas matemática não é. Que história é essa de criar situações filosóficas imaginárias? Nós temos que viver o real. Se não for real, não vale a pena ser estudado. Não adianta ficarmos aqui
imaginando situações filosóficas imaginárias, se isso não vai servir de nada para a vida da gente. Caros jurados, nós temos que ser firmes aqui na condenação dos réus. Temos que dizer não à situação da álgebra. Temos que dar uma resposta à comunidade estudantil. Temos que fazer justiça a tantos ex-alunos que, traumatizados com essa situação, deixaram até mesmo a escola. Novamente enfatizo, senhores jurados, condenem os réus e façam justiça por vocês mesmos e pelas incontáveis pessoas que não tiveram seus clamores ouvidos. O Ministério Público, Ministério Público disso. Excelentíssimo, eu protesto. Doutor Felipe, eu posso fazer uso da parte? Excelentíssimo, o Ministério Público concede uso da parte. Autorizado. Balela, balela, balela. Eu esperava mais do senhor, doutor. Acho que a minha vozinha de 80 anos conseguiria distinguir que é matemática, não chamar de balela. Até concordo com o senhor, a sua hipótese foi resumida em balelas, assim como os três. Ok? O senhor falou que a gente tem que ver o real. Se for ajudar matemática, tem que ser real, senão não vale a pena ser estudado. Essa carteira que o senhor está sentado, será que ela está feita de papel e caneta? Ou de matéria-prima devidamente calculada, tudo calculado para o conforto humano? Essa escola, essa sala de reuniões, tudo devidamente calculado desde o orçamento da obra até o comprimento das paredes. Será que isso não é real? A própria física, a junção da matemática, mostra que o universo é tão preciso que se a razão entre a força da gravidade e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Será que isso não é real, doutor? Se isso não é real, eu não sei. O senhor está vendo o mundo errado. Doutora Juliana, será que nós estamos mesmo defendendo o indefensável? Você já sentiu a cara? A gente tem um advogado no Banco dos Réus, ele tem 2 filósofos. Eles não demoraria 15 minutos aqui para discutir com vocês, porque vocês não teriam argumentos. É tão difícil assim compreender que a matemática é essencialmente para a nossa vida? Senhor Primeiríssimo, eu posso continuar com o meu tempo regimental? Só pode continuar com o seu tempo regimental. Diante dos trâmites legais impostos por essa tribuna e dos direitos civis estabelecidos pela Carta Magna, eu quero cumprimentar a todos, meritíssimo juiz, caros membros do corpo de acusação, em especial os nossos auxiliares, ilustríssimos membros do nosso júri, que são pessoas idôneas, pessoas com extrema clareza de pensamento ético, crítico e teórico. Ou seja, são pessoas que não têm problemas com a matemática. Quero também cumprimentar os pais convidados e alunos que se fazem presentes nesse julgamento, que também não têm problemas com a álgebra ou a matemática em si. Aposto que todos têm excelentes notas, não é verdade? E se têm excelentes notas, é porque estudaram. E é justamente aqui que começa a minha tese. Não existe problema aqui, senhores. Não existe crime. Não existe possibilidade de culpa. Os réus aqui não são eles. Na verdade, os 3 são vítimas de um sistema hipócrita que joga sobre as costas do professor, sobre as costas de quem pensa a educação, os problemas decorrentes de um sistema ineficaz que pensa somente em números de aprovados de obtenção em médias ou conceitos, mas não de conhecimento verdadeiro para a vida. Mas é o mesmo sistema que não trabalha com o pensamento crítico dos seus alunos. Ao passo que se cria uma sociedade totalmente conivente com a falta de conhecimento crítico, filosófico e científico. E é isso que nós temos aqui, senhores. Estão ocupando 3 grandes pensadores, 3 grandes filósofos, não somente na área da álgebra, da matemática, mas em diversas outras áreas como filosofia, direito, astronomia. Reafirmo, esses cidadãos que estão, cidadão grego, alexandrino e francês, não são réus. São mais vítimas do que qualquer uma das vítimas se quiseram se caracterizar aqui anteriormente com testemunhos questionáveis. Senhores jurados, por que falar das testemunhas de acusação aqui? Todas afirmaram que não usam o conhecimento matemático para nada em suas vidas. Interessante de se refletir, por que equivoca-se quem dessa maneira procede? Pois matemática é tudo. E tudo que vocês fazem em suas vidas é álgebra. Então fica difícil compreender quando mentem que não utilizam o conhecimento matemático nas atividades profissionais. Ora, vocês utilizam sim variáveis incógnitas para calcular o ganho de vocês. Vocês não utilizam a matemática para ver o saldo do lucro de vocês? Como podem projetar a expansão de seus negócios sem calcular teoricamente os custos disso? E se não conhecem os custos reais, portanto usarão a álgebra para tanto. Também me pareceu que o corpo de acusação aqui teve probleminhas com matemática, né?
bem encontrou um professor Juscelino na vida escolar dele, porque para odiar tanta matemática assim, só reprovando uns 2 anos para odiar isso nenhum. Senhores jurados, rogo a vocês que em hipótese alguma podemos acreditar no que foi dito aqui. Estão acusando de forma errada, de forma leviana, não só esses 3 senhores que estão sentados no banco dos réus, mas sim todo um contexto de pessoas que se dedicaram à questão educacional, em especial, é claro, na área da matemática e da álgebra. Senhores, por favor, compreendam que matemática é vida. A matemática é a percepção da inteligência. É como se ela fosse a mãe de todas as demais ciências. E é justamente a álgebra que completa essa compreensão. A álgebra é o tempero da matemática. E é esse tempero que nós devemos apoiar. É com esse tempero que nós devemos aprender a pensar matematicamente. Nessa questão, nós não sabemos pensar matematicamente antes de falar qualquer asneira sobre a álgebra. Não é mesmo, senhores promotores? Verdadeiramente falando, nós também não sabemos pensar algebricamente. Nós estamos acomodados a somente fazer continhas, utilizar os nossos celulares, as nossas calculadoras e não temos mais interesse em raciocinar de forma lógica. Senhores, antigamente, vários filósofos, grandes pensadores, foram educados e instruídos na base da matemática. E por causa disso, os nomes deles estão em livros, como os desses senhores aqui. Hoje, quais são os nomes que estão nos nossos livros? MC Kevinho, Anitta ou qualquer outra pessoa que rebole as nádegas? Não, senhores. Hoje nós estamos aqui sim para defender a questão matemática. A nossa luta hoje aqui é sim para defender a questão algébrica. Senhores jurados, não sejam levianos. Assim como fizeram neste julgamento, as testemunhas de acusação e os membros da promotoria sendo levianos nas suas colocações. Levianos sim, porque mentiram descaradamente. Levianos sim, porque eles sabem que estão equivocados e mesmo assim persistem nessa acusação infundada. Por isso, senhores jurados, não aceitem essas mentiras como verdade. Esse corpo de defesa pede absolução completa e imediata por unanimidade, porque é isso que eles merecem. Esses cidadãos contribuíram cada um ao seu modo para o desenvolvimento da nossa sociedade. Muito ao contrário do que aqui se falou de prejuízo. Não existe, existiu e tampouco existirá prejuízo, não havendo sequer a intenção de causar. Façam justiça aqui hoje, absolvendo os réus e apropriados dessa acusação caluniosa. Encerra aqui, Meretriz. Indago aos senhores membros do corpo de acusação e de defesa se fará uso da réplica. Neste momento eu concedo a palavra à promotoria. Eu sou um baita admirador da advocacia, mas hoje eu estou extremamente decepcionado. Decepcionado com o nível que é apresentado pela assessoria. Eles apresentam ironia em suas indagações. Os seus argumentos ferem a medida desse tribunal, com suas indagações sem fundamento algum. Doutor e doutora, eu vou deixar um recado bem dado. Caso ocorra mais uma ação de deboche da parte dos senhores, isso me fará obrigatoriamente prendê-los por desacato. Isso não é uma ameaça, é um aviso. Eu disse, era só esse recado, mas mais um pouquinho, com licença, pessoal. Voltando ao que realmente interessa, eu quero começar com uma pergunta bem simples, mas primeiramente eu queria pedir permissão, como eu disse, para mostrar a minha funcional para os jurados. Peço aqui. Senhores jurados, aqui é só uma foto da minha funcional. Aqui diz promotor de justiça e não promotor de acusação. Eu sou a voz do povo, eu sou a voz de vocês. Eu sou a voz daquelas pessoas que infelizmente não exercem o cargo de seus sonhos porque não souberam a maldita álgebra nos concursos públicos. Aquelas 20, 30, 40, 50, 60 questões de matemática. E eu quero saber, essa é a minha primeira pergunta, tanto para a defesa quanto para os réus. O que vocês me dizem dessas pessoas que infelizmente se levantam amarguradas e sabem que vão trabalhar 30, 31 dias para receber uma mixaria de R$ 1.212, aproximadamente? No dia 1,
no dia 31, no dia 7, talvez até atrase. E quando você recebe, você faz o quê? Uma feirinha, paga a luz, paga a água. Quem tem filho, nem se fala. E encerrar aqui, Grandíssimo, com mais uma pergunta. E quero deixar em aberto para que a defensoria, se possível, responda na réplica mesmo. Que quando eu vos perguntar as horas, os senhores vão me responder o quê? Que são 2x mais 8 igual a 16 horas? Acredito que não. Encerro também, Grandíssimo. Perdão por prolongar. Mas, caros jurados, eu quero que se lembrem de uma coisa. O voto de vocês aqui é secreto. Mas a minha posição e dessas duas doutoras aqui é pública. Certo, Grandíssimo? Senhores jurados, primeiramente, eu não estou aqui para mostrar credencial nenhuma, pois a minha profissão mostra na prática fazendo o bom trabalho. Segundo, eu não acredito que vocês vão continuar com esse pensamento absurdo sobre a álgebra e a matemática depois de tudo que lhes foi dito aqui. Se não fosse a álgebra e a matemática, o mundo não seria tão tecnológico como é hoje. Vocês não teriam seus celulares do ano igual da doutora Juliana, por exemplo. Eu tenho certeza que o criador da Apple não criou a mesma apenas recitando poemas. Nós somos advogados de defesa e defendemos a verdade, e não o indefensável. Certo mesmo? 2x mais 8 igual a 16. Você quer saber a hora, doutor? Matematicamente são 4 horas. Você tem algum remédio para tomar, quer ir em algum lugar? Porque eu fico indignado porque até agora continua com as mesmas falas. Porque parece que não tem argumento. Eu não sei, me desculpe, dizia o senhor, mas se o senhor se ofendeu, por que nos ameaçou nos deu uma ficha de prisão? Se não aguenta a verdade, doutor, por que o senhor está aqui? O senhor sabe da verdade. O senhor sabe que a matemática contribui todos os dias na nossa vida. É essencial a álgebra. Por que continuar insistindo que não é real, que todos foram prejudicados, quando na verdade alguns pais que estão aqui, no final do mês, quando recebem, vão lá fazer a cotinha para ver se sobra alguma coisa no final do mês. Será que eles fazem esse cálculo estudando poemas? É utilizando a matemática. Cara, é um nível tão baixo que a gente chega a pensar que daqui a pouco o juiz vai sentar na cadeira do promotor e fala, não, o promotor agora é eu, porque não tem argumento. Eu disse, mas encerra aqui, que eu não consigo. Boa noite a todos, inclusive aos jurados aqui presentes. Começo parecendo que não me importo com o que os senhores da defensoria vêm dizer. Até porque o que eles falam não vão acreditar em nada. Mas sim com que vocês, a função de vocês aqui hoje, é dar voz àqueles alunos que por várias vezes se sentiram oprimidos, senhores. Já você, doutor Felipe, doutor Felipe, você que se diz um homem tão estudado, tão pleno, tão elegante, por que você reprovou de ano? Bom, nem parece que estudou tanto para estar aqui defendendo uma causa como essa. Tenho pena de vocês três. Jurados, façam justiça por aqueles alunos. Vai me dizer que algum de vocês aqui nunca entregaram uma prova dos meus filhos em branco? Várias vezes. Esses três réus aqui, ó, destruíram sonhos, por dificultarem a álgebra, por dificultarem o nosso aprendizado. Façam a justiça hoje. Encerra aqui, Maria. Quer saber como eu reprovei? Quer saber como Olha eu no tribunal. Doutor Felipe. Só fazer a prova. Por favor, doutor Felipe. Senhores jurados, necessitam de alguma informação complementar? Não. Desejam realizar alguma pergunta aos membros do corpo de acusação ou de defesa, ou até mesmo direcionado aos jurados? Não. Aos réus, perdão. Senhores, portanto, não havendo arguições a serem efetivadas, passarei a ler os quesitos que vos serão julgados para que se profira a sentença. Oriento ao Conselho de Sentença
que observe bem os quesitos que vos serão perguntados. E pelo amor de Tatá, não faça que nem nas avaliações diagnósticas, não. Contar um segredo, tudinho abaixo do básico. E eu ainda ouvi dizer que não sabe nem somar o MMC, segundo o professor de química. Eu convoco neste momento as doutoras Melissa e Analim, juízes auxiliares, para a leitura dos quesitos. Quesito número 1. Os reais matemáticos Euclides e Dioclão de Alexandria e François Vietard, dos séculos 3 a.C., 4 d.C. e século XIV, utilizaram seus conhecimentos matemáticos e filosóficos e introduziram letras nas operações matemáticas, causando grande dificuldade na compreensão matemática por alunos em séculos posteriores. Quesito número 2. Essas dificuldades causadas em alunos provocaram alguma situação que prejudicasse ou impedissem essas vítimas a prosseguirem com seus estudos? Quesito número 3. Os réus concorreram com suas contribuições para a álgebra para melhorar situações de compreensão do mundo? Quesito número 4. Mesmo com as dificuldades encontradas na álgebra, pode-se encontrar alguma aplicabilidade prática para a mesma? Quesito número 5. Houve convencimento ou alteração do seu posicionamento após a pronúncia do corpo de acusação? Quesito número 6. Houve convencimento ou alteração de seu posicionamento após a pronúncia do corpo de defesa? Quesito número 7. Os réus matemáticos Euclides e Dioclão de Alexandria e François Vietard, dos séculos 3 a.C., 4 d.C. e século XIV, devem ser condenados pela ação de introdução de letras nas operações matemáticas? Quesito número 8. Os réus matemáticos Euclides e Dioclão de Alexandria e François Vietard, dos séculos 3 a.C., 4 d.C. e século XVI, devem ser absolvidos pela ação de introdução de letras nas operações matemáticas? Quesito número 9. O meme Bora Bill serviu para alguma coisa na sua vida? Eita, questão. Senhores membros do corpo de sentença, compreenderam os quesitos que vos serão analisados? Sim. Então tá, tem recuperação não, tá, camaradas? Até que vão dizer que não entenderam. Aí, ó, os pais estão de olho, viu? Tem o doutor, promotor e o corpo de acusação, requerimento ou alguma reclamação a fazer? Não, Melissa. Tem o doutor, defensor, corpo de defesa, requerimento ou reclamação a fazer? Não, Melissa. Povo tudo inteligente, mas vai olhar a nota de matemática? A minha está sob sigilo de confidencialidade. O Senhor. Vai se proceder ao julgamento. Senhores jurados, estão aptos a votar e julgar outros quesitos aqui estabelecidos? Sim. Esses daí, ó, estão lascados. Não souberam nem escolher os últimos candidatos desse último pleito eleitoral. Tiveram que levar a colinha. Determina a ilústria escrivana que proceda a distribuição das cédulas para os quesitos. Enquanto procede a conferência do julgamento para proferir a sentença, convido os adoradores da matemática para apresentar o lado poemático da matemática. Olha, tantas luzes de matemática, inconsciente, apaixonou-se um dia, doidamente, por uma incógnita. Olhou para o seu olhar, numeral, e viu a do ápice a baixo. Uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo ortogonal, seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ação radical. Eu sou a soma dos quadrados dos catetos, mas podem me chamar de hipotenusa. De falarem, perceberam que eram o que em aritmética corresponde a almas humanas, primos entre si. E assim se amaram ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas, círculos e linhas senoidais. No jardim da quarta dimensão, escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo finito. Irromperam convenções newtonianas e pitagóricas, e, enfim, resolveram se casar, e constituir um lar, mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram os padrinhos, o poliedro e a bissetriz, fizeram planos, equações e diagramas,
sonhando com uma felicidade integral e diferencial. Eles se casaram e tiveram uma sequante e 3 cônjuges muito engraçadinhos. E foram felizes até aquele dia em que tudo afinal vira monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu ao denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo tanto chamado amoroso desse problema. Ela era a fração mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade. E tudo o que era espúrio passou a ser moralidade, como, aliás, em qualquer sociedade. E eis que o amor matemático, simples, claro, intenso e com árduo, tornará vilão, por incompreensão da matemática da vida, tornando-se dor. E eis que cada um de nós vive diuturnamente, na escola, na vida e no mundo, divaneando sobre a álgebra e o amor. E por que não juntá-los, para assim estar ao nosso dispor? Seja apoio, sempre. O piscar de olhos me transforma em compasso. Giro, 90, 180, 270, 360 graus. Volta completa na circunferência chamada vida. Dê-me um ponto, por ele passarei infinitos segmentos de sentimento. Amor, sentimento, raiva, gratidão. Temos um transferidor para medirmos o grau de nosso amor. Me esquadra, quem sabe que possamos enquadrar. Só não me limite com 2 pontos, pois não saberia que segmento de sentimento passaria por eles. Peço a compreensão de todos que a gente está analisando aqui as cédulas, tá bom? Para que se profira a sentença. Todos de pé, por favor, para a leitura da sentença. Aos 14 dias de dezembro de 2022, reunidos no Tribunal do Júri da Comarca Divina Providência, reuniram-se os cidadãos de segundos e terceiros anos para julgar a álgebra. E concomitantemente os réus Euclides e Diofanto de Alexandria e François Vietá, a partir do princípio de que números e letras é legal. A sessão foi composta pelo doutor Gemerson Juan Ferreira de Souza, corpo de acusação, doutores Felipe da Silva Sobrinho, Juliana Marques de Paula e Lara Vitória Melo Ferreira. E no corpo de defesa, os doutores Felipe Ferreira dos Santos, Ana Clara Sérgio Vasconcelos, Eline Vitória dos Santos Aguiar, e testemunhas de acusação as senhoras Natiele Barreto, Estela Souza e Tainara Andrade. Testemunhas de defesa as senhoras Francisca Beatriz, Raíssa Franco e Ana Carolina da Silva, ficando a composição do corpo de jurados e cidadãos Raíngrid de Souza, Jonathan Raimundo Neri, Alana Maria Carvalho, Bruno Cruz e Jennifer Vitória. Após os relatos das testemunhas de acusação e defesa, do debate entre membros do corpo de acusação e de defesa e das provas apresentadas, os jurados apresentaram a seguinte conclusão acerca do andamento desta sessão. Ao questionamento,
Os réus matemáticos Euclides e Diofanto de Alexandria e François Vertat, nos séculos 3 a.C., 4 depois de Cristo e século XVI, utilizaram seus conhecimentos matemáticos e filosóficos e introduziram letras e operações matemáticas, causando grande dificuldade na compreensão da matemática por alunos em séculos posteriores. 3 responderam que sim e 4 responderam não. Ao questionamento 2. Essas dificuldades causadas em alunos provocaram alguma situação que prejudicasse ou impedisse esses alunos a prosseguirem com seus estudos? 5 responderam sim e 2 responderam não. Ao questionamento 3. Os réus matemáticos concorreram com suas contribuições para a álgebra para melhorar situações de compreensão do mundo? 1 responderam sim e 6 responderam não. Ao questionamento 4. Mesmo com as dificuldades encontradas na álgebra, pode-se encontrar alguma aplicabilidade prática para a mesma? 5 responderam sim e 2 responderam não. Ao questionamento 5. Houve convencimento ou alteração do seu posicionamento após a pronúncia do corpo de afirmação? 4 responderam sim e 3 responderam não. Ao questionamento 6. Houve convencimento ou alteração do seu posicionamento após a pronúncia do corpo de defesa? 3 responderam sim e 4 responderam não. Ao questionamento 7. Os réus matemáticos Euclides e Diofanto de Alexandria e François Vertat, nos séculos 3 a.C., 4 depois de Cristo e século XVI, devem ser condenados pela ação de introdução de letras e operações matemáticas? 0 responderam sim e 7 responderam não. Ao questionamento 8. Os réus matemáticos Euclides e Diofanto de Alexandria e François Vertat, nos séculos 3 a.C., 4 depois de Cristo e século XVI, devem ser absolvidos pela ação de introdução de letras e operações matemáticas? 7 responderam sim e 0 responderam não. Diante de tudo que foi levantado nesta sessão, os jurados apresentarão a seguinte conclusão acerca do julgamento do texto. A matemática por meio da álgebra no banco dos réus. Números e letras na matemática é legal? Levando em consideração a decisão dos jurados desse tribunal, Condeno os réus Euclides de Diofanto de Alexandria, François Vertat, da França, por concorrerem a problematizar a vida dos alunos inserindo letras e números nas operações matemáticas, e assim prejudicando sobremaneira a vida escolar de gerações de estudantes. Solidariamente, condeno a álgebra por sua não aplicabilidade prática na vida do estudante. Essa é a decisão deste tribunal. Agradeço ao corpo de acusação, ao corpo de defesa, agradeço também aos jurados, agradeço também a toda a equipe, né, ao comportamento e às palavras a mim dirigidas, agradeço também ao público, né, aos pais, aos alunos aqui presentes, e finalmente agradeço a vocês, né, que vieram nos visitar, e é isso. E para tanto, matematicamente falando, levo a vida me multiplicando, mas também sei dividir. E na tabuada dessa vida, amizades boas eu vou somando, para que diminuir? Vou seguindo pela minha estrada, muito embora de raiz quadrada, tô saindo por tangente. Por razões e equações, procurando as soluções dos problemas existentes. Mas proporcionalmente, direto e inversamente, sou potência radical. E na confusão do tema, demonstrando o teorema, faço a prova real. Matematicamente eu já passei no exame
absolvidos? Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, por terem permanecido até agora. Essa é uma pequena atividade para que a gente demonstre um pouco da discussão da matemática, de que a matemática também pode entrar em discussão. Valeu a todos, gente. Boa noite a todos.